Vamos lá. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 21 de João. A gente tem passeado aqui no Evangelho de João, a gente tem refletido um pouco sobre algumas passagens selecionadas aqui, e hoje eu queria focar nesse encontro último, nesse encontro derradeiro que Jesus teve com seus discípulos, representados aqui, no caso, por Pedro, uma passagem conhecida, isso que fala muito ao meu coração, eu espero que Deus fale ao coração de vocês também. Do verso 1 ao verso 19, tá? A gente vai ler. Diz assim: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. E os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. E Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. E pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. E Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a ajuda de Deus. Deus querido, nós
Precisamos muito que o Senhor fale conosco nessa noite. E para isso nós precisamos muito que o Senhor nos ajude a ouvir aquilo que o Senhor deseja dizer a nós. Nos ajuda a assimilar, nos dá ouvidos prontos para ouvir. Mas sobretudo nos dá corações prontos para obedecer, Senhor. Supera as resistências que nós colocamos muitas vezes para ouvir o Senhor, mas não ouvir direito. Entra nos nossos desejos, nas nossas inclinações mais profundas e nos mostra mais uma vez nessa noite, por meio da Tua palavra, onde nós encontramos a vida que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, deixa eu pedir para você compartilhar aí com a pessoa que está do seu lado, pode ser rapidinho, questão de 30 segundos. O que você acha que caracteriza um discípulo de verdade? Fala aí talvez em 3 ou 4 palavras. O que é um discípulo de Jesus de verdade? Deu certo? Joia? Muito bom. Guarda aí o que você ouviu e guarda aí o que você respondeu, tá? Que eu acho que a gente vai voltar para essa questão ao longo da nossa reflexão. Acho que o Espírito Santo vai falar algumas coisas nesse sentido. Vamos lá. Olha só, vamos só dar uma recapitulada aqui, porque a gente está numa sequência de mensagens, só que essas sequências estão meio que separadas por alguns intervalos meio distantes, assim, né? Então, a gente tem voltado uma vez por mês, mas no primeiro semestre a gente trabalhou uma série de mensagens com base no livro de Jonas, mas a partir de julho, se não me engano, acho que foi julho, agosto, setembro, isso. A partir de julho, ou seja, 4 meses atrás, a gente começou esse passeio pelo Evangelho de João, né, visitando algumas passagens, algumas histórias, alguns encontros em particular, que Jesus teve com algumas pessoas ao longo dessa narrativa. E 4 meses atrás, quando a gente examinou o primeiro momento em que Jesus aparece em cena aqui no Evangelho de João, lá logo no primeiro capítulo de João, após o prólogo, a gente viu que João ele vai trabalhar o tema do discipulado, definindo a vida de discipulado como a busca por aquilo que pode saciar os nossos anseios mais profundos e como a descoberta de que esses anseios só podem ser supridos em Jesus, que é o Deus encarnado por quem e para quem nós fomos criados. Então, muito antes de João nos apresentar o tema do discipulado como algo que a gente faz, ou como um projeto de vida, ou como uma série de obrigações que nós devemos cumprir para ser discípulos de Jesus, João, em um nível mais basilar, mais fundamental, ele está apresentando a realidade do discipulado como uma busca. Como uma busca por aquilo que vai trazer saciedade à sede mais profunda que todo ser humano carrega em seu coração. Então, no primeiro momento em que Jesus aparece em cena em João, nós vimos 4 meses atrás, o que sai da boca de Jesus não são grandes proposições ou afirmações filosóficas. A primeira coisa que sai da boca de Jesus não são conselhos práticos para que nós sejamos vitoriosos na vida. Mas é muito curioso que a primeira coisa que sai dos lábios de Jesus, quando ele finalmente entra em cena no Evangelho de João, é uma pergunta, que é seguida de um convite.
Nesse momento em que o Deus encarnado finalmente entra em cena no Evangelho de João, a primeira coisa que ele fala é: o que vocês estão procurando? Vocês estão em busca do quê? E o convite que segue dessa pergunta que Jesus faz, nesse primeiro momento, é: venham e vejam. E Jesus encerra esse primeiro diálogo com a afirmação de que Ele mesmo é a manifestação visível do próprio Criador. Não sei quantos aqui estavam presentes, eu não sei quantos aqui assistiram depois a mensagem que a gente compartilhou aqui 4 meses atrás, mas a gente falou um pouco sobre isso. Essa conversa que é iniciada com essa pergunta absolutamente avassaladora que Jesus faz para aqueles 2 primeiros discípulos que vão atrás dele, termina com a afirmação de que vocês virão os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então o que a gente viu é que, ao fazer isso, Jesus começa, nesse quarto evangelho, afirmando que Ele é a resposta para a pergunta que Ele mesmo propôs aos seus discípulos. Jesus é aquele de quem o coração humano está em busca desde Gênesis 3. Ser discípulo de Jesus, portanto, nesse primeiro momento, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro encontro que Jesus teve no Evangelho de João com esses primeiros 2 discípulos, é responder a um convite para que nós sejamos verdadeiramente felizes, aprendendo a encontrar a realização dos nossos anseios mais profundos, inclusive daqueles anseios que nós ainda sequer percebemos que temos, mas que estão lá no fundo daqueles outros anseios que nós achamos que temos, em Jesus. Porém, uma coisa que eu queria anotar com vocês hoje, é que nessa descoberta de que tudo que nós tanto buscamos está em Jesus, nós somos confrontados com a necessidade de responder não somente a primeira pergunta de Jesus: o que vocês estão procurando? Mas nós somos confrontados também com a necessidade de responder a uma segunda pergunta. E é bem instrutivo que, da mesma maneira que a primeira aparição de Jesus no Evangelho de João aconteça em uma conversa iniciada pelo próprio Jesus, com uma pergunta, a última aparição de Jesus no Evangelho de João, a respeito da qual nós acabamos de ler no último capítulo de João, no capítulo 21, acontece também, é marcada também por uma conversa iniciada por Jesus com uma pergunta. É como se João tivesse nos dizendo que só é possível comprovar que nós nos tornamos discípulos de verdade e que nós experimentamos a vida plena que nós tanto buscamos. É como se João estivesse dizendo que nós só podemos medir se de fato nós entendemos a primeira pergunta que Jesus fez no primeiro capítulo: o que vocês estão procurando? Quando nós aprendemos a responder a última pergunta que Jesus faz no Evangelho de João, no capítulo 21. Responder a essa última pergunta no Evangelho de João é o que vai nos ajudar a perceber se nós de fato entendemos a primeira pergunta. E é essa última pergunta que é feita então na passagem que nós acabamos de ler. Agora, essa história aqui todo mundo acho que conhece. Se você já leu o Evangelho de João, se você já frequentou a igreja durante um tempo, eu acho que com certeza você já ouviu pelo menos um sermão sobre o encontro de Jesus no capítulo 21 de João. E de fato tem muita coisa que a gente poderia falar sobre essa passagem. Eu adoraria passar aqui 3, 4 horas falando com vocês sobre essa passagem, mas eu acho que vocês não adorariam me ouvir 3 ou 4 horas ouvindo sobre essa passagem. Mas assim, em poucas palavras,
O que está acontecendo aqui é o seguinte, deixa eu dar um pouco do contexto dessa passagem para vocês entenderem o drama que está por trás desse encontro de Jesus com Pedro. Pouquíssimo tempo atrás, pessoal, antes de a gente chegar no capítulo 21, de fato, menos de 2 semanas antes desse último encontro que Jesus tem com os seus discípulos, o que aconteceu foi que Pedro, o melhor amigo de Jesus, a pessoa que mais amava Jesus na terra, esse Pedro, pouquíssimo tempo atrás, havia jurado solenemente, diante de todos os seus colegas, jamais negar e abandonar o seu mestre. Vocês lembram? Só que essa promessa, como a maioria aqui sabe, é quebrada. Pedro fez uma promessa, mas ele não cumpriu essa promessa. E essa promessa foi quebrada poucas horas depois de ter sido feita. Tendo caminhado de perto com Jesus, em certo momento, Pedro reconheceu que Jesus era o tão aguardado libertador do povo de Deus. De tanto que Pedro viu as coisas que Jesus fazia e falava, chegou um momento que Pedro não teve mais dúvidas. Ele chegou à conclusão de que ele estava seguindo ninguém menos que o Messias. Só que conforme a gente lê os evangelhos, a gente percebe também que, em contraste com o que Pedro e os demais discípulos imaginavam, Jesus começa a deixar muito claro que a libertação, que a salvação, que a redenção que ele realizaria, passaria por sua morte. Só que essa morte não seria qualquer morte, seria morte na cruz. E isso foi absolutamente chocante para os discípulos. Porque para os discípulos, sendo judeus piedosos do primeiro século, como eles eram, a palavra salvação, a palavra redenção, a palavra libertação, era quase sinônima à derrota dos seus inimigos. O que eles esperavam que Jesus ia fazer como Messias, portanto, era conquistar os inimigos pagãos de Israel. Só que Jesus começa a deixar claro, em algum momento do seu ministério, mais ou menos na metade do seu ministério, que ele vem de fato trazer a libertação. Que ele vem de fato trazer salvação e redenção. Mas não por meio da morte dos seus inimigos. Mas por meio da sua cruz. Por meio dos seus sofrimentos. Por meio da sua própria morte. Por quê? Ora, porque segundo os evangelistas, a libertação que Jesus realizaria era de uma realidade muito mais profunda do que a opressão dos romanos. A libertação que Jesus veio realizar era daquilo, aliás, que a opressão dos romanos era apenas um sintoma. A libertação que Jesus vem realizar é do real problema. E o real problema é a morte. O real problema são as forças do caos que foram ocasionadas pelo pecado. Só que aquilo, gente, deixou os seguidores de Jesus profundamente perturbados. Porque você não fala de um Messias crucificado, não existe isso. Hoje, nós falamos da cruz na maior naturalidade, porque nós vivemos já na era cristã e nós já ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo já tocou as nossas vidas e para nós faz sentido. Mas se você é um judeu do primeiro século e você ouve um cara que você acha que é o Messias dizer que ele vai morrer na cruz, de verdade, você acha que ele enlouqueceu. Você falar Messias crucificado é tão absurdo quanto você falar gelo queimado. As duas coisas não vão juntas. É uma contradição de termos. Portanto, quando Jesus começa a dizer que é essa libertação fundamental,
culminante, definitiva que ele vem trazer por meio da sua morte, ninguém leva muito a sério o que Jesus está falando. Eles começam a achar que Jesus está falando por meio de metáforas, alegorias. E aí o que acontece é que na última ceia, na última refeição que Jesus faz, antes desse momento decisivo em que ele vai se entregar na cruz, momentos antes de Jesus ser preso, ele diz que todos os seus discípulos o abandonariam. E é aqui que a gente vê o grande fiasco que acomete a vida do Pedro. Porque Pedro, pessoal, é um cara que largou tudo para seguir Jesus. Pedro era um cara que seguiu Jesus movido por um amor profundo que ele tinha pelo Messias. Ninguém amava Jesus mais que Pedro. Quando Jesus pergunta lá em Cesareia de Filipe para os seus discípulos, quem os outros dizem que eu sou? Eles falam, profeta, Jeremias, não sei o quê. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, representando os discípulos, diz, você é o Messias. E Jesus diz, acertou Pedro, mas eu vou morrer na cruz. E Pedro começa a dar bronca em Jesus. O verbo grego usado pelos evangelistas para dizer que Pedro repreendeu Jesus é o mesmo verbo grego que os evangelistas usam para descrever Jesus repreendendo os demônios. Quando Pedro dá uma bronca em Jesus, é por amor. Ele está olhando para Jesus e dizendo, você é o Messias. Você nunca pode falar essas coisas. Está amarrado em teu nome. Não pode. O que os meninos vão dizer? Ninguém ama Jesus mais do que Pedro. E movido por esse amor, movido por essa paixão que ele tinha pelo seu Messias, quando Jesus diz, daqui a pouquinho, alguns minutos, todos vocês vão me abandonar, Pedro se levanta e diz, nunca fale um absurdo como esse. O Senhor não sabe com quem o Senhor está falando. Eu amo o Senhor com toda a minha vida, ainda que eu tenha que morrer pelo Senhor, jamais te negarei. Pergunta, vocês acham que Pedro estava brincando, ele estava querendo impressionar Jesus ou ele estava falando sério? Ele estava falando sério. Ele não estava sendo como nós, quando o missionário faz o apelo para quem que quer ir para o campo missionário, a gente levanta a mão e não vai. Só com medo do que o irmão do lado vai pensar da gente. Pedro não estava fazendo isso. Pedro estava disposto a morrer por Jesus. Tanto é que quando Jesus finalmente é preso no Getsemane, o que ele faz? Pedro saca a espada, pessoal. E ele contra-ataca. E Pedro está em minoria. Está só Pedro, Jesus e os outros discípulos. Diante de uma quantidade muito superior de soldados. Pedro estava disposto a morrer por Jesus. E vejam que amor. É um amor que colocou inclusive a sua própria vida à disposição. Se preciso, Pedro morreria por Jesus de verdade. Você já se arriscou por alguém desse jeito? Já se jogou na frente de um ônibus para salvar alguém? Não faça isso, tá? Eu não estou dando ideia. É que vocês ficam me olhando com uma cara mesmo assim. Foi mais ou menos isso que o Pedro fez com Jesus. Qual que é o problema então? Por que Pedro, esse mesmo Pedro que estava, ele cortou a orelha do soldado, pessoal. Ele estava disposto a ir para porrada com os caras mesmo. O que acontece que esse mesmo Pedro, corajoso,
depois vai negar Jesus. O que acontece é que nós sabemos que o ato de Jesus se entregar voluntariamente nas mãos dos seus inimigos, sem reagir, deixou todo mundo, especialmente Pedro, completamente desnorteado. Porque o que o Pedro estava esperando quando ele saca a espada, é que Jesus saque a espada dele também. O que Pedro está contando que aconteça, é que agora que ele deu a iniciativa de proteger o Messias finalmente vai se manifestar ao mundo e vai derrotar os seus inimigos, protegendo inclusive Pedro. Então o que acontece no Getsêmani, quando Pedro corta a orelha do soldado e Jesus repreende Pedro e diz, guarda essa espada, Pedro, é um choque de realidades. Pedro tinha uma expectativa sobre o que Jesus tinha que fazer. E Jesus contradiz essa sua expectativa. Porque Jesus segue um caminho diferente. Então o resultado é que esse mesmo Pedro, que amava Jesus profundamente, que tinha acabado de decepar a orelha do soldado, no final das contas, ele nega Jesus, porque ele entra em parafuso. E ele nega Jesus não uma vez, mas 3. Esse Pedro que estava disposto a morrer por um Messias, que daria uma surra em seus inimigos, a gente vê a manifestação desse Pedro. Mas esse Pedro morrer por um Messias que se entrega pelos seus inimigos, isso ele não está pronto a fazer. Isso não. Pedro não tem sangue de barata. Afinal de contas, um Messias que morre crucificado, como um perseguido político fracassado e derrotado, na cabeça do Pedro não é Messias coisa nenhuma. Não é Salvador porcaria nenhuma. Não é Redentor coisa alguma. E, portanto, esse Messias que se entrega voluntariamente para morrer nas mãos dos seus inimigos, e de quebra ainda repreende Pedro, porque Pedro tentou defender ele, esse Messias não é digno do seu amor. Notem, portanto, pessoal, que no centro da negação que Pedro faz de Jesus, não está uma atitude de covardia, né? A gente aprende muitas vezes que Pedro negou Jesus porque ele ficou com medo da serva ali do pátio do sumo sacerdote, que perguntou para reconhecer ele pelo sotaque aramaico dele da Galileia e tal, aí ele fica com medo e por isso que ele nega Jesus. Mas o texto, a narrativa não nos permite retratar Pedro como meramente um covarde. Porque, na verdade, a negação de Pedro nos mostra que ele nega Jesus por uma desconexão entre o amor que ele tinha anteriormente por Jesus e a verdade que estava sendo revelada na frente dele sobre quem Jesus realmente era. Então, Pedro não nega Jesus porque ele ficou com medo da serva do sumo sacerdote. Ele nega Jesus porque é um Messias que se entrega para morrer por pecadores, Pedro de fato não conhece. E não quer nem ver pintado na frente. A negação de Pedro nos mostra que mesmo tendo sido avisado em várias ocasiões que a missão de Jesus culminaria em sua morte na cruz, Pedro, até o fim, como muitos de nós, se agarrou àquilo que ele mesmo achava que Jesus tinha que fazer. E aí quando Jesus finalmente se entrega na cruz, Pedro não aceita esse Jesus. E ele entra em parafuso. Pedro negou Jesus, pessoal, porque ele amou
muito mais a ideia e as expectativas que ele tinha de Jesus do que a verdade de quem Jesus de fato era. Esse Pedro que amava Jesus, ele amava um Jesus que ele tinha inventado na sua própria cabeça. O amor de Pedro por Jesus era pautado na projeção das expectativas que Pedro tinha sobre o Messias. O que é que você tem projetado sobre Jesus? O que é que você tem esperado dele? E um ponto crucial sobre a passagem de hoje, então, é que antes do capítulo 21, pessoal, acontece o fato mais extraordinário da história. O que acontece antes do capítulo 21 é que Jesus ressuscita dos mortos. É que Jesus, de fato, vence a morte por meio da sua morte. O que acontece entre o capítulo 21 e a crucificação de Jesus é que Jesus não somente ressuscita dos mortos e ele vence a morte, como ele também aparece aos seus discípulos 2 vezes. E Pedro, aliás, é um dos primeiros discípulos a atestar que o sepulcro estava vazio. Por quê? Porque ele foi presente, ele foi lá correndo. Você lembra? Quando Maria Madalena tem um encontro com Jesus no jardim, ela confunde Jesus com o jardineiro, o que eu acho absolutamente fascinante. Depois você me pergunta por quê, mas não vai dar para falar agora, mas aí ela volta correndo e avisa: eu vi o Senhor. E o primeiro a sair correndo é quem? É Pedro. O cara ama Jesus. Você ama Jesus, tenho certeza que você não ama mais que Pedro. Quando ele ouve a Maria Madalena dizer: eu vi o Senhor, ele sai correndo. E o João era mais jovem, então ele passa na frente, né? Ele chega primeiro no sepulcro, mas aí o Pedro chega depois. E Pedro, de fato, é um dos primeiros a atestar que o sepulcro está vazio. Só que não somente isso. Pedro está presente quando Jesus aparece aos seus discípulos no recinto onde eles estavam, quando Jesus aparece a Tomé. Pedro está lá também. Então quer dizer, quando a gente chega na passagem que a gente acabou de ler, no capítulo 21, Jesus já morreu na cruz, ele já ressuscitou, ele já venceu a morte, e Tomé já reconheceu as implicações de tudo aquilo diante dos demais discípulos. Quando Tomé ouve falar que Jesus ressuscitou, e ele ainda não viu o Cristo ressurreto, e ele diz: se a minha mão não tocar, eu não vou acreditar. Tomé não está sendo cético não, viu gente? Isso aqui é outra coisa que a gente aprende, que mais confunde do que ajuda. Tomé não está sendo assim: eu só acredito na matéria. Ele não está sendo cético no sentido Richard Dawkinsianos, sabe, da vida. Quando Tomé diz: eu preciso tocar na ferida de Jesus, senão nada feito, é porque Tomé está sendo absolutamente consistente com aquilo que ele entendeu que Jesus falou enquanto ele estava vivo. Tomé entendeu que Jesus, enquanto ele estava vivo, ele já tinha deixado muito claro que ele não era simplesmente um ser humano qualquer. Jesus tinha deixado muito claro que ele era ninguém menos que o Deus do universo encarnado. Só que esse cara que Tomé suspeitava que era o Deus do universo encarnado, acabou de morrer numa cruz como um criminoso. Então, se ele ressuscitou, isso significa que tudo o que ele disse antes é verdade. Vocês estão falando que vocês viram Jesus, eu preciso ver também, senão nada feito. E dito e feito, quando Jesus aparece para Tomé, isso aqui é outra pregação, né? Mas Jesus não dá bronca em Tomé. Ele olha para Tomé e diz: Tomé, vem cá. Mexe aqui, é de verdade. O que Tomé faz? Ele cai de joelho na hora e diz: Senhor meu e Deus meu.
Por quê? A ressurreição não é um sinal de que a pessoa é divina. Não existe isso no pensamento judaico do primeiro século. A ressurreição não comprova a divindade. Por que Tomé diz isso? Porque quando Jesus ressuscita, ele se lembra de tudo que Jesus tinha dito e feito antes. E ali ele junta os pontos e ele conclui: esse que está diante de mim, esse que nem a morte pôde contê-lo, de fato é tudo aquilo que ele disse ser antes de morrer. Senhor meu e Deus meu. E Pedro está lá. Pedro viu tudo. Só que tem um detalhe que talvez você nunca reparou na narrativa de João. Em nenhum momento, desde a ressurreição de Jesus, até esses encontros que Jesus teve com seus discípulos, em nenhum momento, Jesus se dirigiu a Pedro. Em nenhum momento, Pedro teve a oportunidade de se dirigir a Jesus. Eles não trocaram palavras até esse momento. Isso aqui é muito importante dentro do enredo de João, pessoal, porque Pedro sempre foi o discípulo mais próximo de Jesus. João é chamado de discípulo amado, mas até em João, Pedro é o chefe, ele é o primeiro entre os discípulos. Aquele que em seu amor profundo por seu mestre, havia prometido até mesmo dar a sua própria vida por Jesus. Esse é Pedro. Só que desde a ressurreição até esse momento do capítulo 21, Jesus não dirigiu palavra a Pedro. O tom dessa passagem aqui, que a gente acabou de ler, portanto, é um tom, pessoal, de acerto de contas. Porque aquele a quem Pedro havia negado, ressuscitou dos mortos. A pergunta que Pedro está fazendo agora, sabe qual que é? É: e agora? O que vai ser de mim? Porque eu jurei de pé junto que ia morrer por esse cara. E na primeira oportunidade, nas primeiras 3 oportunidades que eu tive de honrar o meu compromisso, eu neguei ele. Só que esse cara acabou de ressuscitar dos mortos. Ele acabou de conquistar a incorruptibilidade. E agora, o que vai ser de mim? Você já passou por alguma situação na sua vida de acerto de contas com alguém? Em que você sabia que você era o culpado? Já aconteceu com você? Já traiu a confiança de alguém a quem você havia jurado o seu amor? Eu me lembro que, quando eu era criança, sempre fui uma criança, eu tenho que tomar muito cuidado, porque hoje eu trouxe a minha família para ouvir aqui, né? Então os meus filhos estão ouvindo ali. Então deixa eu ser bem breve nessa ilustração. Não vou colocar muitos detalhes, tá? Aliás, eu não sei nem como que eu vou contar isso sem dar detalhe agora. Eu vou me enfiar numa enrascada aqui. Mas eu sempre tive uma infância, eu sempre fui uma criança muito ativa, sabe? Muito cheia de energia. E aí aconteceu um incidente que, puxa vida, o que eu posso falar agora? Eu estou realmente na dúvida aqui, o que tem que incluir. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de brincar na janela da minha casa. E deixar cair algumas coisas da janela, sabe assim? Sem querer. E teve um incidente que eu estava na casa de um vizinho meu, morava no 10º andar, meu vizinho morava no 7º andar. E os nossos pais, tanto deles quanto os meus, trabalhavam muito, ficavam o dia inteiro fora, e a gente chegava da escola, mente vazia, oficina do diabo, sabe como é que é, né? A gente não tinha muita coisa, muita supervisão, e a gente aprontava várias coisas, né? E eu não conhecia Jesus, tá, pessoal, de casa, nessa época, tá? É por isso. E aí, eu
por alguma razão, eu tive a brilhante ideia. Não, na verdade, eu não tive essa ideia. O irmão mais novo do meu amigo, eu vi ele deixando cair coisas sem querer da janela também. E eu me juntei a ele. Só que eu me juntei a ele, como mais velho, para ensiná-lo a aprimorar as técnicas. E aí eu falei, cara, você não pode fazer com esse objeto tão pequeno, você tem que fazer com um objeto um pouco maior. E você tem que ter um alvo. O que aconteceu foi que a gente destruiu um carro. Foi isso. A gente destruiu um vidro de um carro. Só que o detalhe é que o porteiro viu tudo. Porque ele começou a ouvir barulho de coisas sendo deixadas cair sem querer da janela de alguém. E ele foi averiguar o que era. E aí ele começou a perceber que estavam deixando cair sem querer objetos maiores. Aí ele olhou e falou, puxa vida, eu acho que o pessoal está entediado e resolveu. E aí ele contou os andares. O que a gente não sabia é que o carro pertencia ao avô do morador do primeiro andar. E quando ele saiu da visita que ele estava fazendo para os netos, ele viu o carro destruído. E para quem que ele foi perguntar? Para o porteiro. E o porteiro, sem titubear, falou, foi tudo do 7º andar. Tocou o interfone, e o que eu fiz foi sair correndo para o 10º. Eu fugi para minha casa. O detalhe é o seguinte, o meu amigo, que era da minha idade, ele não fez nada. Ele ficou assistindo a televisão o tempo todo. Quem fez aquilo fui eu e o irmão mais novo dele. Voltei para casa. Deu a noite, a mãe dele me interfonou, pediu para eu descer, e perguntou o que aconteceu, eu neguei tudo. Falei, não, a senhora deve estar confundindo com outra pessoa. Eu não sei o que eu tinha na cabeça, né? Porque eu achava que os filhos iam me proteger, óbvio que não, né? Eles falaram tudo. Não, o Bernardo estava aqui, foi ideia dele de aumentar o tamanho das coisas. Mas eu neguei até o final. Neguei até o final. Ela esperou meu pai chegar, ela ligou para o meu pai, falou com meu pai me chamou para conversar, e eu até o final neguei para o meu pai também. Falei, não, eles estão fazendo isso para livrar a cara e jogar a culpa em cima de mim. Jesus tem poder, né? O sangue de Jesus tem muito poder. Só que aconteceu o seguinte, no dia seguinte a mãe dele me ligou de novo. E ela perguntou, você falou com seu pai? Você admitiu a sua participação? Eu falei, não admiti. Porque eu não estava, como eu disse para a senhora, como eu já falei para a senhora, eu não tenho nada com isso. E aí ela só falou assim, bom, tá bom, você vai negar até o fim, eu só queria que você soubesse uma coisa. O Rafael, que é eu vou mudar os nomes para não expor, tá? O Frederico, que é bom, já falei Rafael, né? O Rafael, o caçula. Péssimo contador de história, né, gente? O Rafael, o caçula, ele negou também até o fim. E o Frederico, o irmão mais velho, ele não dormiu hoje à noite, porque a noite inteira ele sofreu as consequências do pai dele. Ela disse, o seu amigo apanhou no seu lugar, sem ter feito absolutamente nada. Ela desligou o telefone. Aí não deu, né? Aí não deu. Aquilo ficou me fervendo aqui dentro, fermentando, e aí quando meu pai voltou para casa à noite, eu chamei ele para conversar, já cheguei com o olho cheio de lágrima, tremendo, e meu pai meu pai, quando eu comecei a falar, ele falou, eu já sabia de tudo, só estava esperando você confessar mesmo, né? E aí eu cheguei, confessei para o meu pai, e aí tomei, enfim, aquele esporro, né? E aí meu pai falou, você vai descer lá, você vai pedir desculpa para os pais do seu amigo, você vai dizer que a gente vai dividir a conta do carro, e principalmente você vai pedir desculpa para o seu amigo. E aí eu fui, à noite. Toquei a campainha, aquele climão, né?
A mãe dele abriu a porta, eu cheguei lá, pedi desculpa, falei, olha, sei que eu estava na cabeça, enfim. Nessas horas você só pede desculpa e não fala mais nada, né? Aí ela me mostrou o caminho do corredor, falando, vai lá que o seu amigo está te esperando no quarto dele, ele está de castigo, inclusive, ele está no quarto porque ele não pode sair de lá. E aí chegou aquele momento em que eu bati na porta e abri, e eu tive que olhar o meu amigo na bola do olho. E falar, cara, eu pisei na bola com você. E as palavras não saíam da minha boca direito, né? Porque... Agora imaginem Pedro. Imagina Pedro. O mesmo Jesus a quem Pedro tinha negado e dito, esse homem eu não conheço, 3 vezes. Agora voltou dos mortos. É impossível você chegar no capítulo 21 de João e não sentir o coração, não ouvir o coração do Pedro batendo mais rápido. Ele está profundamente apreensivo. Jesus até agora não falou com ele. Desse modo, gente, é bem instrutivo que o retrato de Pedro, nesse momento, é de alguém profundamente desiludido. Por que vocês acham que Pedro decide pescar? Para pensar comigo. No capítulo 20 de João, o Cristo ressurreto não somente já apareceu para os discípulos, como também comissionou os discípulos a proclamarem a ressurreição. João 20, 21 diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E Pedro estava lá e ele ouviu tudo isso. Só que mesmo assim, o que Pedro decide fazer é ir pescar. Por quê? Ora, é verdade que a pesca nunca deixou de ser um meio de subsistência dos discípulos. Então, Pedro precisava ir pescar porque precisava comer. Então, em certa medida, essa decisão de Pedro de ir pescar é porque ele provavelmente está precisando de espaço para espairecer, ele está confuso, ele não sabe direito o que está acontecendo ainda, e ele precisa comer. Só que abaixo da superfície, quando a gente começa a perceber o que está acontecendo aqui na narrativa de João, a gente percebe que a decisão de Pedro de ir pescar reflete a decepção que ele tem com ele mesmo. Porque ele negou Jesus. E desde que Jesus ressuscitou, ele ainda não falou comigo. E principalmente, então, Pedro vai pescar porque ele está lutando com a possibilidade de que Jesus não considera mais Pedro um discípulo. Pedro provavelmente está pensando, cara, que massa. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. O reino de Deus chegou. O fim dos tempos foi inaugurado. A morte foi vencida. Mas eu neguei ele 3 vezes. E até agora, desde que ele ressuscitou, ele ainda não olhou para a minha cara. Eu acho. Isso aqui eu acho que Pedro está pensando. Eu acho que já era. Certeza que Jesus desistiu de mim. Já pensou alguma vez que Jesus desistiu de você? Eu já. Muitas vezes. E aí, como se não bastasse essa frustração, o próprio episódio da pescaria sugere para Pedro que a vida inteira dele voltou a estaca zero. Porque ele decide pescar, mesmo tendo ouvido Jesus comissionar os seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, mesmo assim ele vai pescar. E aí quando ele vai pescar, ele era um pescador experiente. Ele tinha decidido trabalhar à noite, que aparentemente é à noite que os peixes grandes vêm, né?
Só que apesar de ele usar as melhores técnicas que ele conhecia e varar à noite, ele não pega um lambari sequer. Nada. Zero. E aí eu fico imaginando Pedro naquela noite, naquele barco, jogando a rede, puxando vazia. Jogando a rede, puxando vazia. Jogando a rede, puxando vazia. E entre uma jogada e uma puxada, ele se lembrando. Cara, você lembra daquela vez que você viu Jesus ressuscitar aquela menina? Bons tempos que não voltam nunca mais. E ele joga a rede de novo e se lembra. Nossa, eu lembro daquela vez em que aquele leproso se aproximou da gente e eu fiquei com nojo. E eu fiquei com medo de ser contaminado. Mas Jesus estendeu a mão e tocou aquele leproso e purificou o leproso. Bons tempos que não voltam nunca mais. E ele jogando a rede e puxando a rede vazia. Pedro se sentia um loser. Provavelmente Pedro estava completamente desiludido. Então o retrato de Pedro nessa passagem nos lembra, pessoal, de que caminhar no discipulado é coisa de gente grande. Ser discípulo de Jesus envolve, cedo ou tarde, uma desilusão com nós mesmos. Todo discípulo de verdade, um dia vai ser confrontado com a realidade de que ele por ele mesmo, eu por mim mesmo, você por você mesmo, não é capaz de amar Jesus. Quando você projeta sobre Jesus as suas próprias aspirações. O discipulado, então, nos faz perceber a enorme distância que separa o Jesus verdadeiro do Jesus da nossa imaginação. Ser discípulo é você ficar consciente, vez após vez, de que o discípulo de verdade, de que o Jesus de verdade, de que o Jesus do Novo Testamento, de que o Jesus verdadeiro, muitas vezes está muito distante do Jesus que você acha que está a seu serviço. Portanto, não há discipulado quando você não se frustra com essa realidade. Não há discipulado verdadeiro quando, pelo menos uma vez na vida, você não se decepciona com você mesmo. Só que é nesse momento que Pedro está profundamente confuso e desiludido, que o Cristo ressurreto entra em cena pela última vez em João. E para nossa surpresa, e para a surpresa do Pedro, diferentemente do que você e eu provavelmente faríamos se estivéssemos nos sapatos de Jesus, Jesus não se aproxima de Pedro com ressentimento. Quando a gente lê João 21, a gente percebe que Jesus aparece fazendo o quê? Jesus aparece para Pedro, repetindo o mesmo sinal que havia marcado o episódio narrado lá nos outros evangelhos, em que Pedro recebeu o chamado para ser discípulo de Jesus, pela primeira vez. Vocês lembram dessa passagem? Pedro pescou a noite inteira também e não pegou nada. Jesus olhou e falou, joga daquele lado. E quando ele joga, vem um monte de peixe. E naquele momento Jesus olha para Pedro e diz, larga tudo e me segue que eu vou fazer de você um pescador de homens. Por que que quando Jesus aparece para Pedro aqui, ele faz exatamente a mesma coisa? Porque Jesus está olhando para Pedro e dizendo, eu não terminei a minha obra na sua vida, rapaz. Joga a rede daquele lado. E quando Pedro joga, tem um montão de peixes. 153 para ser mais exato. Essa é a relevância desse sinal. Não é à toa que quando eles olham para o tamanho da rede, para a quantidade de peixe, o que cai a ficha neles? É o Senhor.
quando eles veem aquela rede repleta de peixes, Pedro se lembra daquela primeira pesca maravilhosa que ele tinha feito sob a ordem de Jesus, e embora até então Pedro não tivesse tido a coragem de dirigir a palavra a Jesus, ele imediatamente faz o quê? Ele pula na água e sai correndo em direção a Jesus. Porque ele entende, ele suspeita o que Jesus está falando para ele. Quando ele vê aquela rede cheia de peixes, ele está se perguntando, caramba, será que Jesus está me chamando a ser discípulo de novo? Será que está acontecendo de novo? E ele sai correndo em direção a Jesus, e de fato esse Jesus, que tinha acabado de reverter o problema de Gênesis 3 em sua ressurreição, quando os seus discípulos reconhecem que é ele não se dirige a eles como um acusador. Jesus olha para eles e se dirige como um anfitrião. Antes de eles perceberem que aquele homem era Jesus, Jesus está preparando o café da manhã para eles. Que coisa extraordinária, gente. Pedro está penando no mar. Pedro está tentando processar os seus erros. Pedro está tentando recomeçar a vida do seu jeito, porque ele acha que Jesus não tem mais nada com ele. E enquanto Pedro está nesse ciclo de frustração e desapontamento, o Cristo que venceu a morte está à beira do mar, esperando Pedro voltar na praia, preparando café da manhã. Pronto para compartilhar uma refeição com Jesus. E aí quando Pedro corre em direção a Jesus, e ele finalmente chega na areia, perto de Jesus, o que Pedro ouve de Jesus não é como você pôde, mas sim, vem tomar café da manhã. Vem comer. Dessa maneira, a gente percebe que, além de todas as implicações que a ressurreição de Jesus acarretava, Pedro, naquele momento, precisava entender que a ressurreição de Jesus significava que Jesus podia chamar Pedro para um recomeço. E esse recomeço não mascarava o gosto amargo que Pedro sentia todas as vezes que ele se lembrava das expectativas completamente equivocadas que ele tinha cultivado a respeito de Jesus. Jesus não ignora que Pedro negou ele. Jesus nunca disse para Pedro, não, Pedro, passou, tudo bem, esquece, você não tem culpa. Jesus não diz isso. Só que esse recomeço envolvia também a percepção clara de que esse mesmo Jesus que conhecia muito bem o que estava no coração humano, é o mesmo Jesus que ama os seus discípulos até o fim. E esse recomeço envolvia, portanto, uma redefinição completa da maneira como Pedro precisava enxergar toda a realidade. A cruz, muito longe de ser uma expressão de fracasso, é a expressão mais sublime do amor de Deus. Porque na cruz, Deus havia se entregado para salvar até mesmo esses discípulos que haviam negado Jesus, inclusive Pedro. Em nenhum momento Jesus alimentou qualquer tipo de expectativa ingênua quanto à incapacidade dos seus discípulos de viverem segundo a vontade de Deus. Mas exatamente por causa disso, Jesus morreu e ressuscitou em favor dos seus discípulos. Nesse recomeço, portanto, a ressurreição de Jesus colocava a cruz no centro do entendimento que Pedro tinha que ter sobre quem Jesus era. A ressurreição comprovava que o caminho da cruz, que o caminho da morte de Jesus, que o caminho da entrega de Jesus, do sacrifício de Jesus, do serviço de Jesus, do autoesvaziamento de Jesus, é o único caminho da vida eterna e da glória de Deus. Naquele momento, Pedro foi chamado a entender que a cruz
é a única realidade a partir da qual o discípulo pode entender toda a realidade e de quem Deus é. E é somente à luz disso que a gente consegue entender a potência desse bate-papo final que Jesus tem com Pedro. Vocês ainda estão no sapato do Pedro, né? Vocês ainda estão tentando se colocar na pele do Pedro. Continua, tá? Imagina. Pedro chega, tem café da manhã pronto, pães e peixes. Eles sentam ao redor da fogueira, provavelmente, e eles começam a tomar o café da manhã. O texto não diz isso, a gente não sabe o que aconteceu exatamente, mas eu imagino que durante aquela refeição, Pedro evitou contato visual com Jesus. Se Jesus estivesse sentado aqui, eu imagino Pedro sentado aqui, assim, fuçando o celular. Jesus está aqui e ele está aqui. E ele está ouvindo Jesus, mas ele fica puxando papo com o Tomé, que está do lado dele. Né? Nunca conversou com o Tomé, mas naquele momento ele estava muito interessado na vida do Tomé. Então, Tomé, fala mais da sua vida e tudo mais. Eu fico imaginando Pedro evitando, sabe? Porque ele não sabe o que vai vir de lá. E aí termina a refeição, Jesus pega o guardanapo, limpa as mãos, limpa a boca. Ele toma o último gole de água, limpa a garganta. Ele se levanta e diz: Pedro, vamos caminhar? E imagina o coração do Pedro. Eu fico imaginando o Pedro tremendo, não conseguindo engolir a saliva direito. Apreensivo, com medo. Eu imagino Pedro pensando assim: cara, eu acho que vai ser agora que Jesus vai dizer: olha, eu queria dizer o quão decepcionado eu estou contigo, Pedro. E eu queria, caso você não tenha entendido, eu queria deixar muito claro que acabou por aqui, tá? Você perdeu a sua chance. Negar uma vez eu até consigo entender, mas 3 é muita coisa. Só que não é nada disso que acontece, né? Nessa caminhada, Jesus inicia uma conversa, e nessa conversa, Jesus vai direto ao ponto, sem rodeios, e faz a última pergunta importante dentro do Evangelho de João, que todos nós aqui também precisamos aprender a responder. Da mesma maneira que todos nós aqui precisamos aprender a responder a primeira pergunta, no primeiro capítulo, essa última pergunta que Jesus faz a Pedro, nós também precisamos responder. E qual é a pergunta que Jesus faz 3 vezes seguidas para Pedro? É simples. Simão, você me ama? E eu fico imaginando a mistura de sentimentos na cabeça do Pedro, no coração de Pedro. Como alguém que traiu o seu melhor amigo, Pedro está sentindo o peso dessa pergunta. Você já ouviu alguém que você ama muito, mas que você decepcionou profundamente em algum momento da sua vida, olhar para você e fazer essa mesma pergunta? É avassalador, não é? E qual que é o ponto de Jesus ao fazer essa pergunta? Ora, ao fazer essa pergunta, Jesus está mostrando para Pedro que a tarefa mais fundamental de um discípulo verdadeiro não é nada, gente. Não é nada. A única coisa, a coisa mais importante, mais central, que Jesus espera de um discípulo verdadeiro, é isso: amar Jesus. O problema é que Pedro amava Jesus antes de negar Jesus. O que Pedro precisa entender, portanto, é que o que Jesus espera do discípulo é que o discípulo ame a Jesus. Não, porém, o Jesus que Pedro imagina, mas o Jesus de verdade. O Jesus da cruz. O Jesus que veio para servir. O Jesus que veio para entregar a sua vida. O Jesus que veio para obedecer o Pai.
O Jesus que veio não para buscar a sua própria glória, mas para se esvaziar. O Jesus que veio se sacrificar. E o Jesus que veio pedir todas essas coisas também dos seus discípulos. E isso é importante porque no final dessa busca, aqui Jesus convida seus discípulos com a pergunta: o que vocês estão procurando? No final desse caminho de busca, todos nós encontraremos esse Jesus que se entregou em uma cruz. E o que nós encontraremos não é um Jesus que está pronto para realizar as nossas vontades, mas um Jesus que, ao nos amar desse jeito, olha para nós e espera que nós respondamos a Ele com esse mesmo amor. É por isso que Jesus faz essas 3 perguntas para Pedro. Porque ao fazer essas perguntas, essa pergunta 3 vezes, Jesus está levando Pedro de volta ao episódio em que Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Por que Jesus repete 3 vezes? Simples, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Porque a razão por trás da negação de Pedro tinha sido o fato de que Pedro tinha amado um Jesus da sua própria cabeça. Um Jesus que ele tinha moldado segundo as suas aspirações idólatras. Mas naquele instante em que Pedro está recebendo um recomeço, Jesus está se colocando diante de Pedro como Jesus realmente é. É como se Jesus estivesse olhando para Pedro naquele momento e dizendo: Pedro, você entendeu que eu não sou esse conquistador militarista que você achava que eu ia ser, que você gostaria que eu fosse? Você entendeu? Você entendeu que eu sou o servo sofredor de Deus, que veio lavar os pés da humanidade, inclusive dos seus inimigos, Pedro? Esse sou eu, Pedro. Você me ama? Você me ama do jeito que eu sou? A pergunta de Jesus, portanto, é um convite a que Pedro se torne um discípulo do Jesus verdadeiro, do Jesus da cruz, não do Jesus que Pedro tinha imaginado anteriormente. E nesse momento em que Jesus faz essa pergunta absolutamente avassaladora, a gente percebe a diferença entre esse Pedro de João 21, que acabou de ser humilhado pela cruz, e aquele Pedro que havia jurado morrer por Jesus. Porque aquele Pedro que tinha jurado morrer por Jesus, era um Pedro que se garantia. Era um Pedro que confiava nele mesmo. Era um Pedro que chegava diante de Jesus e falava: chá comigo, Jesus, está tudo resolvido, pode descansar em paz que eu resolvo a parada. Esse Pedro, porém, é diferente. Em resposta a essas perguntas que Jesus faz, Pedro não faz nenhuma promessa espetacular. Pedro responde como alguém que aprendeu que não pode confiar em si mesmo. Pedro responde como alguém que entendeu que só está de pé porque foi perdoado. Então, quando Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro responde com um tom muito mais sóbrio, como alguém que até mesmo para amar o Senhor, precisa do Senhor. E ele olha para o Senhor e diz: eu acho que o Senhor sabe que eu te amo. Aliás, posso fazer só um parênteses aqui? Tem uma ideia muito popular no meio evangélico, porque no grego Jesus e Pedro estão usando 2 verbos diferentes, é o verbo filéu e o verbo agapau, para falar do amor. E você provavelmente já deve ter ouvido falar disso, que Jesus usa primeiro os verbos agapau, e porque a gente aprendeu que o verbo agapau, da onde vem o substantivo grego agape, não é ágape, tá, gente? Pelo amor de Deus, é agape, tá?
mas que o amor ágape é o amor incondicional de Deus, e que só Deus ama desse jeito, e nananã. E que Jesus, então, no final, ele muda para falar, você me filéu, porque filéu, aparentemente, de onde vem o substantivo filia, é o amor mais de irmão, né? E Pedro, então, está admitindo que ele ama Jesus só com um amor, assim, limitado, né? Não tem nada a ver com isso, tá, gente? Nada a ver, nada a ver. Isso é culpa... Não vou jogar a culpa em ninguém aqui, mas... isso é... Quando você lê o Evangelho de João inteiro, do começo ao fim, no grego, você descobre que Jesus usa o verbo filéu e agapau exatamente da mesma forma para falar do amor do pai e do amor do filho. Não tem nada a ver com esse negócio de um amor significa uma coisa, outro amor significa outra coisa. O que está acontecendo aqui é muito simples. O ponto é que Pedro confessa que até mesmo para confessar o seu amor por Jesus, ele precisa de Jesus. É Jesus simplesmente perguntando para Pedro, Pedro, você ama do jeito que eu sou. E aí, gente, no ponto alto dessa passagem, a gente finalmente vê Jesus explicando para Pedro o que significa amar o Jesus verdadeiro. Porque até aqui você deve estar concordando comigo e dizendo, não é verdade, faz todo sentido. O discípulo é aquele que ama Jesus. Só que não se esqueçam, Pedro amava Jesus antes de Jesus ser crucificado também. Mas ele negou Jesus. Porque o que ele amava era uma projeção do Messias. Então a pergunta que isso nos leva a fazer é, ok, Bernardo, eu entendi. Ser discípulo é amar Jesus. Mas o que é amar Jesus? Como você demonstra esse amor que você tem por Jesus? Como Jesus espera que você devolva esse amor para Ele? Na resposta que Jesus dá para Pedro. Você me ama, Pedro? O Senhor sabe que eu te amo. Então cuida dos meus cordeiros, Pedro. Apacenta o meu rebanho. Cuida do seu irmão. Se preocupa com ele. Pensa no bem-estar dele. O amor que Jesus deseja ver sendo praticado pelo discípulo é uma extensão do amor que o próprio discípulo recebeu de Jesus. É isso. Você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Eu não preciso que você saia cortando a orelha de ninguém, Pedro. Eu não preciso que você saia derramando sangue em meu nome, Pedro. Eu não preciso que você saia matando as pessoas em meu nome. Eu não preciso que você elabore e venha para mim com projetos megalomaníacos que você projetou. E aí você venha para mim e peça, Jesus, abençoa o meu projeto para a glória do teu nome. Eu não preciso disso. Porque todos nós sabemos que não é para a glória do meu nome, é para a glória do seu nome. Pedro, eu não preciso que você saia realizando as coisas do seu jeito, buscando grandeza aos olhos dos homens. Você me ama, Pedro? Amo, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então eu quero ver na sua vida a mesma graça, o mesmo amor, o mesmo perdão que eu estou derramando sobre a sua vida agora, sendo estendido aos seus irmãos. Você me ama? Apacenta os meus cordeiros. Você me ama? Para de tentar ser um heróizão, bonitão, admiradão por todos. Olha para baixo. Faz como eu fiz. Perceba as pessoas que ninguém percebe. Vai para aqueles que ninguém nota. Cuida do meu rebanho. É assim que eu quero que você me ame. Darrell Johnson, um dos meus pregadores favoritos, reverendo Darrell Johnson, ele diz o seguinte, que o meu irmão é a pessoa autorizada por Jesus a receber de mim o amor que eu devo a Deus. E é isso que Jesus está dizendo para Pedro.
Então eu acho que a passagem de hoje nos propõe essa pergunta: você ama Jesus? Você ama esse Jesus que te amou primeiro, incondicionalmente, se entregando completamente por você, enquanto você era um pecador? Você ama esse Jesus que deseja que você aprenda a ser como Ele é? Qual é o Jesus que você ama? A passagem de hoje nos lembra de que o discípulo é aquele que ama Jesus. Não com aquele amor que se resume a um sentimento moldado por nossas próprias ambições, mas com aquele amor que é obediente. Obediente ao amor demonstrado pelo próprio Jesus em sua morte de cruz. Qualquer amor que não seja esse, pessoal, tem como alvo um Jesus que não existe. O Jesus que existe de verdade é o Jesus da cruz, que venceu a morte por nós, passando pela cruz por nós, mesmo quando nós seguimos nossas próprias ambições. E esse Jesus que existe de verdade é o mesmo Jesus que apareceu a Pedro e nos acolhe todas as manhãs para fazer de nós parecidos com Ele. Portanto, gente, o amor a esse Jesus só pode ser demonstrado de maneira verdadeira quando nós estendemos esse amor aos nossos irmãos. Segundo Jesus, então, segundo João, um discípulo verdadeiro é isso. É alguém que ama Jesus por quem Ele é. E que por isso se dedica a servir o rebanho de Deus. É isso, não tem outra coisa. Vou curvar nossa cabeça mais uma vez, pode ser? Senhor, nos ajuda a enxergar, a ver e a se maravilhar o tempo todo com esse amor perfeito, com esse amor eterno, profundo, constante, insistente, obstinado que o Senhor tem por nós. E faça de nós pessoas que entendem que são chamadas a estender esse amor aos que nos cercam, ao teu rebanho, ao teu povo, Senhor. Nos enche da percepção de quem o Senhor é. E nos ajuda a estender aos outros aquilo que o Senhor fez por nós e continua a fazer ainda hoje. Em nome de Jesus.